Oi gente, tudo bem? Espero muito que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vim contar pra vocês, como vocês viram aí no título, um fato que aconteceu na nossa família. Me desculpem eu estar com essa cara, gente, porque eu acabei de gravar um vídeo falando sobre a minha mãe. Pra quem não viu, eu contei porque ela não aparece nos vídeos, o que aconteceu com ela, então vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser acompanhar. E claro que eu chorei, dá pra ver pela minha cara. Mas enfim, eu agora vou contar pra vocês um fato que aconteceu na nossa família. Eu gostaria muito que minha mãe estivesse aqui para ela contar, mas infelizmente não tem como. Mas o sonho da minha mãe era que essa história dela fosse contada como um testemunho, sabe? Ela queria muito que fosse feito um livro. Inclusive, quando passou aquela novela Senhora do Destino, ela assistiu e ela se viu naquela novela, sabe? Só que a dela foi mais assim, diferente, porque foi mais sofrida, né, gente? Foi real, foi realidade. Ali é só uma encenação, mas a vida da minha mãe foi verdade. Vou começar a história. Minha mãe, ela foi criada com a avó e com os pais. Mas quando ela tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, os pais delas resolveram ir para São Paulo. E ela é daqui de Pernambuco, né, de Custódia, do interior de Custódia. Deixa eu tentar passar para aí. Então, gente, quando ela tinha 3 para 4 anos, os pais delas decidiram sair daqui do Nordeste, né, e ir para São Paulo. E quiseram levar ela, mas ela não quis, porque ela era mais pegada com a avó. Então os pais delas disseram: se você não for, esqueça que nós somos seus pais. Olha isso, gente. E ela nem ligou, né, porque ela gostava muito da avó, então ela ficou com a avó. Quando ela fez 8 anos, a avó dela começou a adoecer, né, começou a ficar doente, ela era uma criança, então ficou os parentes, né, cuidando da avó dela, tudo. E quando ela tinha 11 anos, a avó dela faleceu. Então ela foi morar na casa de umas primas, com 11 anos de idade. Só que só que com 11 anos ela perdeu toda a infância, ela perdeu toda a adolescência para cuidar de uma casa e cuidar de outras crianças, que eram os filhos dessas primas. Então minha mãe cresceu, gente, praticamente sendo empregada, né, dessas primas, e cuidou dos filhos dela, tudinho. Minha mãe cresceu, né, ficou uma adolescente. Quando minha mãe começou na fase de 16, 17 anos, começou a querer namorar, né, e começou alguns namoros, só que essas primas sempre faziam de tudo para o namoro da minha mãe não dar certo. Sempre que o rapaz chegava, ela dizia que minha mãe tinha ido embora, ou então que minha mãe tinha outro namorado. E todos corriam, gente. Todos acreditavam nessas primas dela, né? E terminavam o namoro. Quando minha mãe conheceu meu pai, indo para uma padaria, minha mãe contou, né? Que meu pai se interessou pela minha mãe, aquele negócio de paquera, né? E minha mãe disse que não podia namorar porque as primas delas não permitiam. Então, meu pai disse: se você quiser, se você aceitar namorar comigo, eu tiro você de lá. E foi o que meu pai fez. Minha mãe fugiu com meu pai, foi morar numa pensão, que naquele tempo era pensão, sabe? Aí, gente, minha mãe engravidou, mas essas primas não se conformaram. Elas procuraram saber onde a minha mãe morava. Elas descobriram que minha mãe ficou grávida. E ela começou a dar uma de boazinha, começou a comprar coisas pro bebê. Ela começou praticamente a fazer um enxoval pra minha mãe, cuidar da minha mãe, levar uma alimentação boa pra minha mãe. E, gente, minha mãe viveu bem com meu pai até minha mãe chegar o dia de ter o bebê. Meu pai levou minha mãe para o hospital. E naquele tempo eu acho que eu não podia ficar marido com a esposa, tá? Minha mãe foi, né, ter o bebê. E meu pai voltou para trabalhar. Meu pai trabalhava num restaurante muito famoso que tem aqui em Recife. E o que foi que essas primas fizeram? Elas escreveram uma carta dizendo para meu pai que aquele filho não era dele, como se fosse minha mãe escrevendo. Que aquele filho não era dele, que ele não procurasse mais ela, porque ela ia sair dali do hospital e ia viver com o pai da criança. Gente, olha isso, olha a capacidade dessas pessoas. E, infelizmente, meu pai acreditou. Meu pai achou que tinha sido minha mãe que tinha escrito. Então, meu pai sumiu. Meu pai não ligou mais para minha mãe. Minha mãe teve hemorragia. Minha mãe passou muito mal no hospital. Ficou muito, muito mal. E essas primas foram lá no hospital visitar minha mãe e fizeram a cabeça da minha mãe que minha mãe tinha que deixar levar o bebê que elas tinham que levar o bebê. Porque ele chorava muito, minha mãe com hemorragia, minha mãe não tinha condições de amamentar, de cuidar. E que elas iam levar para cuidar mais da criança, porque a criança chorava muito, sabe?
E minha mãe assinou um termo, gente. Minha mãe assinou um termo. Minha mãe assinou um termo autorizando elas a levarem meu irmão. E elas levaram. Gente, com 8 dias, elas voltaram no hospital para saber da minha mãe. E como viram que minha mãe estava se recuperando, estava bem melhor, elas disseram para minha mãe que meu irmão tinha morrido. E que elas já tinham feito enterro, tudo, que minha mãe não se preocupasse. Gente, a minha mãe desmaiou, quebrou pontos, então ficou doente novamente, passou mais tempo no hospital. E elas deram toda a assistência para minha mãe. Elas cuidaram de tudo, gente. Só que, depois que minha mãe saiu do hospital, minha mãe voltou para casa delas. Minha mãe voltou para casa dessas criaturas, sem saber de nada. Só que meu irmão não tinha morrido, gente. Meu irmão tinha sido dado para uma pessoa. Só que minha mãe achou que meu irmão tinha morrido. Passou-se 3 anos, né? Um dia lá, eles tudo almoçando na mesa. Essa prima da minha mãe tinha viajado para São Paulo, porque elas vendiam confecções, então ela tinha que comprar mercadoria. E minha mãe sentou, né, com os filhos dela, que já estava tudo rapazinho já. Tudo já grandão. Tudo já grande, né? Não era mais criança. Então, um deles, na hora do almoço, disse para minha mãe, tia, ele chamava minha mãe de tia, tia, o teu filho tá tão lindo. Gente, a minha mãe gelou nessa hora. Minha mãe disse, como assim? Se meu filho tá morto? Sua mãe disse que meu filho morreu. Ele, não, tia, seu filho não morreu. Gente, aí foi aí que começou a confusão. Minha mãe foi atrás, fez ele levar ela onde meu irmão estava. E eu fico imaginando a cena, sabe? A minha mãe disse que quando chegou na casa da mulher que tinha pego meu irmão, eu acho que ela comprou, porque ela era uma pessoa que tinha boas condições. Eu acho que meu irmão foi vendido. E quando minha mãe chegou na porta dessa mulher que estava com meu irmão, gente, a mulher era bem morena. A mulher ficou branca. A mulher ficou pálida, ela ficou sem fala. E minha mãe disse, eu vim buscar o meu filho. Gente, ela agarrou. Minha mãe disse que meu irmão desceu assim, no terraço, né? Nozinho. Minha mãe disse que, meu Deus. Aí minha mãe tentou pegar ele, né? Mas ela não deixou. Ela agarrou o menino e disse que era dela, que a mãe não tinha como criar e que deram a ela porque a mãe não tinha como criar e que a mãe tinha dado àquela criança. Gente, pense. Aí minha mãe foi o quê? Pra justiça. Só que a pessoa que estava criando meu irmão tinha boas condições, podia até comprar juiz, comprar tudo que ela quisesse. E minha mãe não tinha. Então, gente, passou 8 anos rolando na justiça. Então a criança foi crescendo. E a criança foi crescendo, ouvindo dizer que minha mãe, né, que a mãe tinha dado ele, que minha mãe não quis criar. Nisso, né, gente, eu acho que eu pulei essa parte. Nisso, depois que aconteceu isso tudo, que minha mãe achou que meu irmão estava morto, minha mãe conseguiu ir onde estava meu pai. Minha mãe queria saber por que meu pai abandonou ela numa hora que ela estava precisando, que ela estava num momento tão difícil. Então minha mãe foi no restaurante que meu pai trabalhava. E chegando lá, ele disse, eu não lhe procurei porque você mandou uma carta para mim dizendo que o filho não era meu e que eu não lhe procurasse mais. Aí minha mãe disse, como assim? Eu não escrevi nada, eu estava muito mal no hospital. E foi quando meu pai tirou a carta da carteira, né? E mostrou para minha mãe. Minha mãe disse, essa letra não é minha. Alguém escreveu isso para você não me procurar. E tenho certeza que foram minhas primas. A gente dá vontade de chorar, porque a história é longa. Então, gente, quando foi... Eu vou resumir, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, meu pai voltou para minha mãe. Eles ficaram juntos novamente. Foi aí que nasceu eu. Nasceu meus irmãos, né? Minha irmã e meu outro irmão. E, gente, eu lembro, né, de a gente, enquanto isso estava rolando na justiça, a gente ir, né, ir lá na casa do meu irmão. Meu irmão já estava um rapazinho. E quando ele via a gente, ele corria, ele fugia. Lá na casa dele, na frente, tinha um campo de futebol. E a gente via ele jogando bola com os amiguinhos dele. Mas quando acho que alguém lá dizia, ó, lá vem teus irmãos, lá vem tua mãe. E, gente, ele corria, ele entrava numa casa que a gente não sabe onde. Mas a gente sempre ia lá, minha mãe levava presente pra ele e tal, e depois ligava pra saber se ele recebeu. A empregada dizia que ela pegou o presente e deu o menino na rua. Nunca ele recebia nada que a gente levava. Mas enfim, né, os anos se passaram, minha mãe sofreu muito, que chegava o Dia das Mães, né, ela estava com a gente, mas ela sentia, né, que faltava algo que era meu irmão. Então, gente, foi muita oração. Chegou uma época que minha mãe não quis mais procurar meu irmão.
ela simplesmente entregou a Deus e disse que pediu a Deus para que Deus, né, fizesse a vontade dele, que algo acontecesse. E foi um dia que meu irmão já estava um rapaz, ele sentou numa praça e Deus usou uma pessoa desconhecida. Essa pessoa se sentou perto dele e disse para ele: eu estou aqui porque Deus mandou dizer algo para você. E o que eu tenho para dizer para vocês é que você procure a sua mãe verdadeira, a sua mãe que passou 9 meses com você no ventre, a sua mãe que sofreu porque tiraram você dela. Então, se você não procurar a sua mãe, se você não procurar saber a sua história, o que aconteceu realmente, você nunca vai ser feliz na sua vida. A mulher disse isso para meu irmão. Aí meu irmão começou a xingar a mulher, disse que ela era uma fofoqueira, porque ela sabia da vida dele, foi lá dizer e tal, né? Ele não sabia o mistério de Deus, meu irmão. Mas isso ficou na mente dele, isso ficou plantado lá na mente dele. Então, gente, ele começou a procurar a gente. Só que a gente não estava morando mais no mesmo bairro que era o bairro que ele sabia que a gente morava, né? Porque quando a gente ia lá, a gente dizia onde a gente morava. Então ele foi procurar a gente lá e a gente não estava mais lá. Certo dia, né? Meu irmão, nessa época que aconteceu isso, meu irmão estava com mais ou menos 21 anos de idade. Então, certo dia, gente, eu sentia a vontade de ligar para lá. A gente sempre ligava, mas quando a gente ligava, sempre que atendia, a gente sempre ligava para lá, mas sempre que atendia, era a mulher que criava ele ou então a empregada. Nunca era ele. Mas nesse dia, eu disse pra minha mãe: mãe, eu tô com vontade de ligar pra Nino. Eu tô sentindo que, no meu coração, que ele tá querendo falar comigo. Que a minha mãe começou a rir, achava que eu ia ligar pra namorada e tal. E eu fui, gente, por ele, naquele tempo era tempo de ficha. Comprei as fichas e fui ligar pro meu irmão, gente. Vocês acreditam que quem atendeu foi ele? Gente, você não tem noção de como ele chorava. Ele dizia: minha irmã, eu tô procurando você, tô procurando minha mãe, eu quero saber de vocês, eu quero saber a minha história. Por favor, liga pra minha mãe que eu preciso encontrar ela. Gente, quando eu cheguei em casa, que eu fui contar pra minha mãe, você não tem noção de como a minha mãe chorou. E como a minha mãe ficou feliz em saber que ela ia ter a oportunidade de contar o que realmente tinha acontecido com a vida dela, com ele, né? Então, gente, o encontro deles ficou parecido encontro de novela. Era um do lado aqui de uma loja e outro no outro. Então, quando se olharam, gente, se reconheceram na hora. Então foi aquele abraço assim, sabe? Aí minha mãe foi para um restaurante e eles começaram a conversar e meu irmão soube toda a história que tinha acontecido com ele. E, para nossa felicidade, meu irmão veio morar com a gente. Ele passou 4 meses morando com a gente. Só que aí ele casou, então ele foi morar na casa dele, né? E, gente, minha mãe passou os dias mais felizes da vida dela. Vocês não têm noção de como minha mãe estava completa quando meu irmão veio morar lá com a gente. Gente, eu vou mostrar aqui uma foto pra vocês do meu irmão e do meu pai, pra vocês verem que não tem como dizer que não é a filha dele. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou botar a fotinha aqui. Deus é tão perfeito, porque era o sonho da minha mãe, antes de ir embora, né, antes de partir, ela ter essa oportunidade de contar pra meu irmão o que realmente tinha acontecido. E ela não só contou, como ela conseguiu, né, ter o prazer de ele estar morando conosco, né, por 4 meses. E depois disso a gente começou, gente, a ter um convívio com meu irmão, a gente começou a ir pra casa dele, ele vinha também final de semana pra nossa casa. E foram, assim, momentos maravilhosos, maravilhosos mesmo. Eu tenho até vídeo no canal, né, na casa do meu irmão. E, gente, infelizmente, né, a minha mãe, logo depois que aconteceu tudo isso, minha mãe ficou doente, minha mãe ficou com câncer. Eu já contei essa história pra vocês no vídeo aí passado, porque vocês perguntavam muito porque minha mãe não aparecia no vídeo, então eu contei pra vocês o que aconteceu. Mas assim, antes dela partir, Deus permitiu que acontecesse, né, dela conhecer meu irmão, dela chegar perto dele, dela abraçar, dela beijar, dela contar a história como tinha realmente acontecido. Eu resumi aqui para o vídeo não ficar tão grande, mas assim, nesses anos todos que minha mãe não conseguiu chegar até meu irmão, foi muito sofrimento, muito sofrimento. E eu fico só imaginando o sofrimento que ela passou, né, quando tiraram o filho dela. Gente, quando ela contou isso pra gente, nossa, a gente chorava demais, porque é muito triste ter um filho, né, primeiro filho ser tirado da mãe, sem a permissão dela, né, que não tenha sido por morte, ou, né, que tenha sido tirado por pessoas da família, né, e com tanta mentira, com tanta coisa, com tanto sofrimento. Então,
Graças a Deus minha mãe chegou, né, ao ponto de contar para meu irmão o que realmente tinha acontecido. Ela conseguiu ir morar com o Papai do Céu em paz, porque ela conseguiu, assim, realizar coisas que era o sonho dela, né? Então, gente, foi isso, né? Meu irmão hoje já tem 44 anos, eu creio, 44 anos, né? E faz 11 anos que minha mãe partiu. Mas antes dela ir embora, ela conseguiu chegar até meu irmão, ela conseguiu contar tudo pra ele. E isso traz um conforto, sabe, pra gente. Porque se ela tivesse partido, gente, sem ter vivido o tanto que ela queria, né? Que era conhecer meu irmão, ela chega perto, ela contar tudo pra ele. Eu acho que a gente tinha ficado mais triste, né, com a perda dela. Mas é isso, tá? Isso é uma história da nossa vida, uma história real. E, graças a Deus, teve um final feliz, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história, né? História assim... Sim, deixa eu contar. Sim, deixa eu só contar, porque eu acho que vocês estão se perguntando aí, sim, como é que tá essas primas hoje em dia. Depois de alguns anos, depois que minha mãe conseguiu, né, encontrar meu irmão, minha mãe teve interesse de saber como é que essas primas estavam. E por coincidência, numa casa que a gente morava, tinha um senhor que era de lá, dessa cidade, de Custódia, né? Então ele disse que conhecia, ele disse a minha mãe que conhecia as primas dela, que via elas quando ia lá. E minha mãe, gente, escreveu uma carta para elas, dizendo que não tinha mágoa, e que minha mãe perdoava elas pelo que elas fizeram, tá? Mas quando esse senhor levou essa carta pra elas, gente, elas tremeram, elas choraram, elas disseram que não queria ver minha mãe, porque acho que elas ficaram com medo, sabe? Pelo que elas fizeram, né? E, gente, elas estavam em cima da cama, já estava bem assim de idade. Elas perderam todos os filhos que elas tinham, né? Alguns de acidentes de carro, de moto, de doença. Então elas estavam só e bem assim, debilitados, e eu não sei se tinha alguém cuidando delas, sabe? Ele não soube informar se alguém assim no bairro, né, tinha alguém que cuidava delas. Mas disse que elas estavam sofrendo, né? Assim, gente, a gente não joga praga, mas a gente sabe que Deus é justo, que Deus, né, ele cobra, sabe? E a gente paga por todo o mal que a gente faz aqui na terra. Não tem como. A gente vai pagar aqui. Então, se você faz o mal, você vai colher o mal. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Então, isso foi o que a gente soube, né, sobre elas, mas também a gente não quis mais entrar mais em detalhes, a gente não quis mais contatos, deixou pra lá e entregou na mão de Deus. Então a gente não sabe hoje em dia como é que estão essas pessoas, né, não sei mesmo. Mas é isso, tá? Essa foi a história, uma história real que aconteceu, né, na vida da nossa família. E eu vim compartilhar com vocês porque era o sonho da minha mãe que essa história dela fosse compartilhada como testemunho. Eu queria muito que ela estivesse aqui pra contar, mas infelizmente ela não tá. E eu tô fazendo isso por ela, tá? Eu sei que ela vai ficar muito feliz em saber que vocês vão saber esse testemunho dela, essa história dela. Então é isso. Super beijo, desculpa porque eu já tô me emocionando, mas é isso. Então, super beijo pra vocês, fiquem com Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.